intimidade. Deve ser mais ou menos isso, ou a interpretação da conversa. Não é? Então, tudo aquilo que foi prometido em campanha, que arrastou os descamisados, onde é que estão os descamisados? Os descamisados estão ficando nós, né? Ou descuecados, né? Com essa política que está aí. Então, evidentemente, aquilo não tinha sinceridade, não tinha profundidade, não tinha filosofia, não tinha doutrina. Aquilo era uma questão de merchandise, era questão de propaganda, é esse negócio o gênio de Niemeyer, quando fez aquela maldita, lá no Palácio, a rampa, maldita rampa. Maldita por quê, doutor? Maldita porque você vê isso na Casa Branca, na Casa Rosada, vê no Palácio Champs-Élysées. Como é que vocês põem um presidente, né? Um alvo, quase convidando, se querem me matar, estou aqui. Talvez faça um favor a mim. Não tô, né? Quando desce ali, cumprimentar pessoas, é a coisa mais fácil que existe. Né? Com todos os cuidados, você vai saber o que aconteceu com Reagan, né? O que aconteceu com Kennedy, o que aconteceu com o irmão dele. De maneira que... Mas só para voltar à pergunta, você não acha que o PMDB colaborou para nós chegarmos a essa situação na eleição de 89? Uma boa parte do PMDB? Eu acho que o eleitorado do PMDB votou muito no primeiro turno, votou muito em Lula e Covas. Tá? Não foi em mim, votou mais em Lula e Covas. No segundo escrutínio, embora a decisão formal do nosso partido era votar em Lula, mas eu sei que grande parte optou, evidentemente, por votar em Collor. Isso não há dúvida nenhuma. Doutor Ulisses, uma questão. O PMDB saiu ontem de uma convenção e, pelo espírito do senhor, do novo presidente, o ex-governador Écio Quercia, parece que sai um partido renovado. Agora, pode-se confiar que o PMDB sai renovado se ele mantém mais ou menos os mesmos quadros que ele tinha? Se ele, por exemplo, o senhor escolheu, nomeia para um dos seus cargos mais importantes na executiva, o ex-senador Lázaro Barbosa, que foi o coordenador da campanha do presidente Collor, lá em Goiás, se há poucos dias, na votação da questão das medidas provisórias, 17 PMDBistas votaram contra a orientação do partido, o PMDB não continua a mesma coisa? Bom, em primeiro lugar, não somos homens, não é um programa. O PMDB quer se ajustar ao programa do desenvolvimento. Acho que a única saída é ter dinheiro, precisa conseguir dinheiro. Se não conseguir dinheiro, não resolve problema nenhum. E seria pelo desenvolvimento. Já se fez no país com o Juscelino Kubitschek. Temos que reconhecer que nesse quadro que está aí, Quercia fez aqui, esse governo desenvolvimentista que ninguém ignora, de forma que os homens têm que se ajustar ao programa. Esperamos, senão eles ficarão à margem da estrada. Nós fizemos eu quando coordenei, eu fiz com estrutura federativa, eu não podia resolver pessoalmente nem tirar do bolso. Nós queríamos ouvir o diretório, ouvir o governador quando tivesse, indicava um companheiro, só se expulsasse. Esse não pode ocupar o cargo, então expulsa. De maneira que... Mas você sabe que nesse diretório, nessa comissão executiva, 2/3 parlamentarista. Não sei se vão se converter agora, mas 2/3 parlamentaristas. Isso não foi... Até vamos fazer em respeito ao Quercia. Ele sabia disso, ele não é bobo, sabe disso. Não é? O Goldman se confessa que era parlamentarista e os outros todos, não preciso estar repetindo aqui todos, 2/3. De maneira que... vamos ver. O senhor disse há pouco que em 89 o senhor ficou pendurado na brocha. Parece que não foi a primeira vez. Em 1958, o senhor foi lançado candidato a governador do estado de São Paulo, mas, tendo em vista a atitude do então presidente Juscelino Kubitschek de não querer hostilizar o então governador Jânio Quadros, que havia lançado a candidatura de Carvalho Pinto, a sua candidatura acabou nem sendo registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Esse incidente de percurso à parte nas suas relações com Juscelino, que avaliação o senhor faria hoje da atuação de Juscelino Kubitschek como presidente da República? Quanto a esse episódio ou como não, presidente esse geral? episódio à parte, não? Sem considerar esse episódio. Ah, bom. Que avaliação o senhor faria? Bom, eu faço a seguinte avaliação. Vamos agora. Realmente o que você disse está certo, né? Eu fui lançado aqui, só tive um voto contra que depois se retratou. Tive todos os votos favoráveis do então diretório do PSD, um de Lorena. Do Endo Lorena, os outros todos concordaram. Eu já começava essa história de pesquisa, esse fantasma, essa assombração das pesquisas, e essas pesquisas davam 14%, que é bom porque estava começando. Agora, eu senti depois a terra tremer aos meus pés. Né? Por isso, o Jânio muito forte, com uma personalidade muito grande, o governo de São Paulo, né? O Jânio, evidentemente, queria já a solução do Carvalho Pinto, queria não, já estava ela lançada,
Né? E o nosso presidente, que era Cirilo Júnior, evidentemente não aderiu à minha candidatura. Tanto é verdade que, lançada a minha candidatura, nós botamos na fotografia e tudo, ele não compareceu à posse, ao lançamento. Ele não foi. Ele ficou. Então, eu senti só para. Ele era o presidente do diretório. Ele era o presidente do diretório. Eu senti, claro, que não tinha condições. Então, não houve condição de prosperar a candidatura. E não sei se é por isso ou por outras coisas, o Cirilo depois foi ministro da Justiça do Juscelino. O Juscelino era um homem muito realista. Ele ficou espiando para ver se a coisa ia para frente, mas sentia esses obstáculos dentro do Estado. Quando aconteceu com o Vieira de Mello na Bahia, a mesma coisa. O Vieira de Mello, o líder dele, e eu, o presidente da Câmara. Agora, a avaliação que eu faço do Juscelino, que foi meu amigo, tive na intimidade do seu governo, eu tenho a presunção de dizer que se não fosse a minha participação, não haveria Brasília, porque os instrumentos... O senhor foi presidente da Câmara? Claro, eu era presidente da Câmara. Os instrumentos para a transferência da capital passaram pela Câmara. Foi uma luta homérica, terrível, difícil, não é? Mas quero dizer que é um dos homens públicos mais admiráveis que eu conheci. Doutor Luiz, Pelo seu entusiasmo, só para terminar, seu entusiasmo, sua alegria, sua confiança, né? Tinha um plano determinado, conseguiu, por exemplo, o Juscelino, num dos momentos que se conversava na intimidade com ele, você quer fazer isso, quer fazer estradas, quer fazer hidrelétrica, que deu dinheiro, onde é que está o dinheiro? Então ele dizia o seguinte, aumentar imposto não posso, porque o país não suporta. Poupanças internas não existem. Empréstimo externo não vão me dar. Eu vou emitir. Emitir para chegar até um patamar de 20%, mas eu estou certo que eu vou criar riqueza. Então, a procura que o dinheiro da emissão fica atrás da riqueza, a riqueza viria e não haveria o impacto inflacionário. Me permita, doutor Ulisses. Eu queria voltar ao presente. Sim, eu também quero voltar ao presente e ao futuro. O senhor, quando saiu... Programa, ficamos aqui até 3 da madrugada. Maravilha. Doutor Ulisses, quando o senhor saiu em campanha pelas diretas, o senhor precisou ter coragem, mas não precisou explicar para ninguém o que eram eleições diretas. E não precisou contar com nenhuma resistência popular à ideia de cada um poder votar pessoalmente a presidente da República. É verdade. O senhor sai agora para defender o parlamentarismo e não precisa de coragem, porque ninguém vai lhe lançar cães, embora isso seja um outro episódio. Mas não há nenhum general Valdir Pires no pedaço. Não obstante isso, o senhor vai dizer ao povo que não sabe o que é parlamentarismo, que parlamentarismo é o governo do parlamento, que é a instituição mais desacreditada deste país. Como é isso, doutor Ulisses? Bom, aliás, se o senhor me permite, tá, vários telefonemas aqui de telespectadores dizendo o que o Vez acabou de falar, ou seja, desacreditaram dos políticos Vicente Bianchi, do Campo Limpo, Silvio Nunes, Ciro Moraes, Antônio Fortes, enfim, a descrença dos políticos é geral. Então, só para reforçar a pergunta que o Vez está lhe fazendo. Inicialmente, eu diria a vocês, recordando o meu grande amigo, saudoso amigo, um dos maiores talentos desse país, Santiago Dantas. Em passagem famosa e citada, ele diz, o povo acerta mais do que as suas elites. A gente pensa que o povo é ignorante, é bobo, e ele entende bem das coisas e acaba por instinto, não sei por outra maneira, atendendo. Eu entendo que esse mecanismo parlamentar pode não saber bem na intimidade, mas ele pode farejar, ter o flair, é como o índio, né? O índio vai muito por instinto. Então, eu não tenho assim, esse receio de que o povo deixe de votar no parlamentarismo por não entendê-lo, pelo menos não nos seus detalhes. Né? E desejo dizer agora também o seguinte, o Congresso tem problemas, não há dúvida nenhuma, se bem que está se reabilitando agora, eu vejo a sala cheia, todos participando, todos querendo apresentar proposições, nós não temos tido problema de quórum, o Congresso, evidentemente, eu popularmente tenho verificado, agora sim, vai indo melhor e tal. Né? Mas direi a você que esse Congresso com esses problemas é filho do sistema proporcional. O erro não está no Congresso, o erro está na origem, na construção do Congresso, que é o sistema parlamentar. Porque o sistema proporcional tem o grande defeito de não ter identidade. O eleito não se identifica com o eleitorado, até o setor, as tranches do eleitorado. E o eleitorado também não se identifica com o seu porta-voz, que é o representante. Eu fiz um teste agora, se é que é preciso fazer, depois as pesquisas confirmaram, tinha 200, 300 pessoas, levante o braço aí, quem se lembra de quem votou em deputado federal? Ninguém, 1 ou 2. Né? Ao passo que no regime distrital, isso não acontece. Há muito mais vigilância, há muito mais presença, mais pressão por parte do corpo eleitoral que fica cobrando do seu representante as suas posições. Sim, mas, doutor, então, o senhor terá que explicar isso a esses telespectadores que se opõem, em princípio, ao parlamentarismo, não pela ideia
como tal, mas pelo fato do parlamentarismo significar, no entender deles, a transferência do poder para uma gente que não lhes merece o crédito. Sim, está certo. Eu entendo que esse Congresso está, repito, tomando atitudes muito positivas, e entendo que se o parlamentar erra, o eleitor também erra, escolhe mal, e é natural que escolha mal, porque até a gente às vezes se confunde com aquela lista telefônica de tanto candidato, tanto partido, é uma bagunça, é uma desordem, é uma confusão, né? Eu acho que, e vou dizer mais a você sabe que isso poderia ser, eu estou dizendo que da política a gente tem uma porta só, você entra e não pode sair, talvez seja a minha saída, porque se puser pelo menos o sistema distrital ortodoxo, eu estou liquidado. Eu vou para Rio Claro, vou para minha casa, não tenho vez, não posso ter. Então, depende de quem desenhar os distritos, né? Mas é muito difícil para mim. Eu nunca cultivei bases assim concentradas de eleitorado, a não ser que seja o misto, que poderia dar uma porta de salvação. Mas acho que parlamentarismo sem voto distrital, eu quero saber onde é que se pratica. Vocês dirão, é verdade na Grécia, mas acho que não serve de modelo. Todos os demais países têm o sistema parlamentar acoplado até na mãe do parlamentarismo, que é a Inglaterra, a um sistema distrital. Antes de passar Eu teria muito receio de dar meu voto ao parlamentarismo com o sistema proporcional. Porque com 14, 15 partidos aí... Qual seria a cronologia, então, possível para um parlamentarismo? Primeiro seria a mudança do sistema eleitoral. A introdução do voto. Eu acho que nesse ponto eu estou de acordo com o presidente Collor. As informações que eu tenho, ele não disse a mim. O Fernando Henrique mesmo teve uma conversa de 1 hora só falando em parlamentarismo. Eu acredito que é sincera a posição dele. É histórica, quer dizer, histórica nas dimensões da sua vida, ele sempre disse que era. Eu acho que ele quer o parlamentarismo. E é bom que seja assim, porque é muito difícil você ganhar um plebiscito contra um presidente da República. Só De Gaulle pediu, perdeu, e por causa do arrondissement, do voto distrital. Ele foi para Colombey, Desil, porque os partidos comunistas, o Partido Comunista Francês, que era muito forte, depois com um sistema de consulta mais restrita, agora está com 5%, 6% na França. Evidentemente que era um conto e naquele tempo tinha muita força. Não é? Então, eu acho que a cronologia seria o seguinte, nós temos que fazer logo isso. O que é logo? Este ano, determinar que o plebiscito seria o ano que vem. Parece que a data mais propícia seria quando o Colégio Eleitoral Nacional vai ser convocado para as eleições de prefeito e de vereadores. Não é? Segundo, você passa para a reforma constitucional. Aí é que você pode pôr o voto distrital, que tem maioria no Congresso. Esse Congresso que está aí, talvez por isso que está acertando mais, esse Congresso, formalmente, já é muito Congresso distrital. Vocês viram o que aconteceu em São Paulo. A exceção é aqueles que tinham poucos votos em muitos lugares, entre os quais eu me situo. A regra foi aqueles que tinham muitos votos em um lugar e conseguiu aportes, adendos eleitorais fora. Isso aconteceu em toda parte. Então, o povo está ensinando. É porque é o povo que determina isso. Vão para o voto distrital, que nos convence ao voto distrital.